E aí, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco. Hoje vamos falar sobre religião. Eu sei que cada pessoa tem a sua crença, tem o seu costume, tem os seus cultos, tem todo o seu processo religioso. É uma questão pessoal, individual. Mas nós precisamos conversar e entender um pouquinho da história bíblica, porque a Bíblia, hoje em dia, é o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Desse jeito, nós vamos conversar sobre aspectos da Bíblia. Anteriormente, já havíamos falado sobre José, a venda de José pelos seus irmãos. Já conversamos também sobre Moisés e a libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão no Egito. E hoje nós vamos falar sobre como foi que esse povo conseguiu fugir, sair do Egito em busca da terra prometida por Deus. Então, para a gente entender um pouquinho disso, a gente precisa falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para lhe ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Então, essa música, ela fala um pouquinho sobre essa travessia, como se deu essa travessia. Porque o que foi que aconteceu? O faraó, depois das 10 pragas enviadas ao Egito, ele acalmou o coração e permitiu que os egípcios libertassem os hebreus, que deixassem todo o povo hebreu ir, certo? Então, quando ele permitiu isso, depois da morte do seu filho, do primogênito, os hebreus arrumaram as coisas e saíram do Egito em busca da terra prometida, certo? Isso tudo conduzido por Moisés. Então, durante essa travessia, durante essa saída do povo de Deus do Egito, em busca da terra prometida, em um certo momento, o faraó se arrependeu. E foi nesse arrependimento que ele foi atrás dos hebreus para capturá-los novamente e torná-los mais uma vez escravos. E foi aí que Deus abriu o Mar Vermelho para a passagem do seu povo. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos lá. Vamos ver agora, né, essa questão da passagem do povo de Deus, da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Então, veja só, começamos refletindo sobre a seguinte mensagem. Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu com zelo, proteção e provisão pelo deserto até a terra prometida. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou para dar abundância. Ele não levou o povo de forma irresponsável, não. Ele conduziu com zelo, ele cuidou, ele fez descer o maná dos céus para que eles se alimentassem. Tudo isso para garantir que essa travessia, essa saída do Egito para a terra prometida, não fosse uma saída fracassada, que as pessoas não se arrependessem e voltassem à submissão do faraó, voltassem para serem escravos. Então, você pode imaginar
a alegria do povo hebreu quando de sua saída do Egito? Você consegue imaginar como foi que eles se sentiram quando saíram do Egito? Quando viram e estavam livres? Deus tem o tempo certo de agir. Tudo no tempo de Deus é perfeito e é maravilhoso. O povo de Deus teve que esperar 430 anos até o dia da tão esperada liberdade. Foram 430 anos de escravidão para eles serem livres. O dia chegou e quem traçou a rota de saída foi o próprio Senhor. O próprio Deus disse por onde eles deveriam ir. O caminho escolhido foi o mais longo, pois Deus conhecia o coração dos israelitas e sabia que na primeira dificuldade logo eles desejariam retornar. Então, Deus levou pelo caminho mais distante, não pelo mais perto, mas ele levou pelo mais distante porque ele sabia que se eles fossem pelo mais perto, se eles fossem pelo caminho menor, eles encontrariam os filisteus e teria guerra, e durante esse período de guerra eles não estavam prontos para guerrear, eles iriam voltar para o domínio do faraó. Então, Deus escolheu o caminho mais longo, pensando nisso, neles perseverarem nessa caminhada. Aí hoje nós vamos ver a saída do Egito, a perseguição do faraó e a ruína do faraó e do seu exército. Como foi que eles saíram do Egito? Essa passagem está em Êxodo, capítulo 12, 11, 37. Deus tirou com a mão forte o seu povo do Egito. Depois de tudo que presenciaram, tanto os israelitas quanto os egípcios perceberam que estavam diante de um milagre divino, um acontecimento sobrenatural. Agora era a hora da partida. O povo já estava preparado para ir embora, todos vestidos e com seus cajados nas mãos. Você está preparado para a viagem à casa do Pai? Todos terão um dia que fazer essa passagem. Então, veja só. Depois das pragas, tanto os hebreus, os israelitas, quanto os egípcios perceberam que tudo aquilo ali era obra de Deus. Tudo aquilo ali era, de certa forma, divino, milagre. E eles entenderam que maior do que a humanidade tem Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, era a hora deles partirem. Deus levou todas as evidências ao faraó para que ele entendesse que o povo dele tinha que ser libertado. E aquele povo deveria estar livre. Então, isso aconteceu, certo? E quando eles saíram, eles travaram uma batalha. Não uma batalha de guerra, mas uma batalha de fé. Porque eles precisavam acreditar, precisavam crer, precisavam ir adiante, até mesmo quando estavam desanimados e com fome. Eles precisavam seguir, porque esse era o plano de Deus na vida deles. Foram mais de 600 mil homens, num total de 2 a 3 milhões de pessoas. Como é que pode 600 mil homens dar um total de 2 a 3 milhões de pessoas? Porque, segundo o texto bíblico de Êxodo 12, 37, deixaram o Egito 600 mil homens, fora os meninos e as mulheres. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, só homens. Os israelitas não saíram do Egito de mãos vazias. Deus os abençoou de tal maneira que eles despojaram os egípcios. Eles ainda levaram algumas coisas. Os egípcios deram a ele uma pequena retribuição por todos os anos de trabalho escravo a que eles foram submetidos. Foi tipo um pagamento mínimo por todo o tempo de serviço escravo. Só que depois que eles viram e o povo hebreu realmente estava indo embora,
Depois que o faraó se revoltou por ter perdido os escravos e o primogênito, ele mudou de ideia. Ele decidiu liderar o seu exército em busca de capturar os hebreus novamente, os israelitas. Ele endureceu o coração de um jeito. Ele disse: vou trazer de volta, vão ser escravos, vão apanhar, vai ser pior do que das outras vezes. Então, em Êxodo 14, de 5 a 9, nós vemos o seguinte: o povo estava acampado próximo ao Mar Vermelho, quando a oração do faraó foi mais uma vez endurecida contra os hebreus. Então Faraó tomou todo o seu exército e saiu em perseguição ao povo de Deus. Aqueles que servem ao Senhor com integridade são alvos de muitas perseguições, mas temos um Deus que nos livra de todas as aflições e perseguições. Esse trecho está no Salmo 34, versículo 19. Então, se a gente acredita que o Deus da gente, ele é soberano e ele age ao nosso favor, por que devemos temer? Somos alvos de perseguição? Sim, porque quem serve ao Senhor é um alvo constante para desanimar, para deixar a pessoa triste, sem fé. Mas Deus nos dá o livramento em todos os momentos de aflições. Certo? Então foi isso que aconteceu. O faraó de coração endurecido, de cabeça quente, ele disse que ia atrás e assim ele foi. Eles estavam parados à beira da praia, na beira do Mar Vermelho, depois de já ter atravessado alguns cânions, alguns precipícios, algumas montanhas. Eles passaram por ali e pararam na beira da praia. E quando eles estavam lá, Deus agiu a primeira vez a favor dos hebreus, mais uma vez. Ele dificultou a passagem do faraó e de seu exército durante a noite, certo? O povo de Israel ficou apavorado quando viu o exército do faraó vindo em sua direção. Diante deles estava o mar e atrás um grande exército inimigo. Para um povo que estava sem saber lutar, sem ter condição de luta, foi aterrorizante, acredito eu, porque eles não eram de luta. Se eles fossem, eles tinham resistido de alguma forma ao período de escravidão, mas eles eram muito submissos. Então foi muito difícil para eles se apavoraram mesmo, ficaram sem saber o que fazer. Então, há momentos em que o inimigo tenta nos acuar, mas Deus sempre sai em defesa do seu povo. Por isso, não tenha medo. Diante da perseguição de Faraó, os israelitas mais uma vez chamam ao Senhor. Êxodo 14, versículo 10. Mais uma vez eles clamaram a Deus por misericórdia, mais uma vez eles imploraram uma solução. E Deus atendeu a eles. Confie firmemente no Senhor e Ele o guardará. Salmo 121, versículo 1. Deus ouve a oração do seu povo. Ele também responde à súplica que lhe fazemos. Por isso, ore, clame e veja o agir do Todo-Poderoso em sua vida. Se você não se dedicar à oração, se você não parar para clamar a Deus, como é que você espera que ele venha até você, se você não vai até ele? Nós é que devemos dar o primeiro passo em busca de Deus. Aí, o que foi que aconteceu depois que eles clamaram, eles imploraram por misericórdia? O faraó ruiu. Tudo do faraó, todos os planos do faraó foram por água abaixo. Tudo isso por desígnio de Deus. E essa parte da história está contada em Êxodo, capítulo 14, de 26 a 31. Dize aos filhos de Israel e marchem. Esta foi a resposta do Senhor para o seu povo que estava sendo perseguido pelo exército egípcio. Eles marcharam e Deus enviou durante toda aquela noite um vento e o mar se abriu.
O Senhor providenciou um caminho para os israelitas passarem, e o mesmo caminho serviu de juízo para o faraó e seu exército. Ele orientou a Moisés para estender-se a mão em direção ao mar. E o mar abriu, afastou, formou-se um caminho de terra por onde os hebreus passaram. Passaram todos, homens, mulheres, crianças e animais. Todos passaram por esse caminho aberto, esse caminho de terra, onde via-se mar de um lado e mar do outro. Quando chegou a vez dos egípcios passarem, o que aconteceu? Fecha-se o mar. O mar fechou-se e morreram os egípcios, o faraó e o seu exército. Então, eles ruíram por obra de Deus. Foi Deus que determinou a queda do faraó. O povo de Deus atravessou o mar e quando os egípcios intentaram fazer o mesmo, o Senhor os destruiu. Para que o povo não duvidasse, Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos dos egípcios na praia. Tem algumas pessoas que estão questionando a veracidade desses fatos. Alguns arqueólogos, alguns historiadores, principalmente eles dizem ser um ponto de contradição entre o verdadeiro Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos. Alguns deles dizem que o Monte Sinai ele está localizado no Egito. Se ele está localizado no Egito, subentende-se que os hebreus não saíram de lá. Mas existem provas concretas que houve a travessia do Mar Vermelho. E o Monte Sinai está localizado na Arábia Saudita. Então, como é que a gente sabe disso? White, um homem, um pesquisador, que não era pesquisador, ele se tornou por acaso para descobrir a verdade sobre os fatos a respeito da travessia do Mar Vermelho. Ele, em 1983, mergulhou no Mar Vermelho. E ele achou o que tem registrado aqui nessas imagens. As rodas dos carros dos egípcios no fundo do mar. Então, é prova de que realmente eles tentaram atravessar e foram afogados pelas águas, certo? Então, nós vemos aqui o trecho da Bíblia, Êxodo 14. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fiairô, entre Magdalum e o mar, de fronte a Bel-Sefon. Acampareis de fronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país e o deserto os encerrou. Endurecerei a oração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Fiairô, de fronte de Bel-Sefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios vindo ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em voz alta. E disseram a Moisés:
Não havia, porventura, túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não temais. Tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar em um vento impetuoso vindo do oriente, e soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. E os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo e da de nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios, fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés, estende tua mão sobre o mar, e as águas voltar-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido do mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso, o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Então, a travessia do Mar Vermelho está no livro do Êxodo. E como já havíamos falado, depois de estudarmos o livro do Gênesis, é o segundo livro da Bíblia. E esse livro, ele nos traz essa travessia, essa busca pela terra prometida pelo Senhor ao seu povo, certo? Então, independente de qual religião sigamos, devemos sempre saber que o Senhor é Rei. O Rei do céu, o Rei da terra, o Rei do mar, o Rei do nosso coração. E por assim o ser, ele sempre age da melhor forma, ele sempre faz o melhor para a gente. Ele sempre nos dá o melhor. Então, basta a gente acreditar, basta a gente entender, basta a gente buscar a Deus para a gente ter o milagre
em nossas vidas. Valeu? Ficamos por aqui. Beijo no coração.